Bom, vamos começar aqui, gente. Eu não posso me furtar antes de passar para as questões, né, de comentar o porquê que nós resolvemos trabalhar com essa prova de terceiro sargento de QPPM, QPE de 2020, o EAP. Por que que a gente resolveu trabalhar com isso? Porque essa prova ela gerou uma polêmica muito grande. A gente recebeu comentário de vários alunos, né? Inclusive alunos que vão prestar o concurso agora para o CHO, que prestarão o concurso para o CFO, perguntando sobre uma mudança de pensamento da banca que faz as questões na PM. E isso não aconteceu, senhores. A nossa, a nossa prova ela foi formatada da mesma forma que as outras provas já vinham sendo formatadas. Então, não teve uma alteração desse nível. Tiveram alguns alunos que chegaram a entender que a prova foi a nível de promotoria, de magistratura. Isso não aconteceu, senhores. Vocês vão ver, e estiveram vendo esses dias para trás, que as provas seguiram o ritmo delas, literalidade da lei. Algumas questões trouxeram casos concretos, mas casos concretos baseados na letra da lei. Não teve essa questão de existir nas questões entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. Não aconteceu isso, né? O que aconteceu efetivamente, que gerou uma polêmica muito grande, que aí existe uma certa razão nisso, é a questão do caderno doutrinário, né? Para os alunos do EAP, existiam 5 cadernos doutrinários previstos para o certame e nenhuma questão foi cobrada nesse sentido. Então, isso que causou certa estranheza, porque geralmente todos aqueles itens que vêm no edital, pelo menos uma questão cai na prova. E isso acabou que saiu da regra, né? Isso aí que gerou uma polêmica acertada, que realmente desmembrou nessa questão de alguns alunos reclamarem muito da prova, tá ok? Agora, com relação à mudança da forma da banca fazer a questão, não aconteceu, tá ok? Bom, então vamos para as questões propriamente ditas. Primeira questão que caiu da minha matéria foi a nona questão, que trazia sobre o REDS-TC, falava da resolução 4745 de 2019. Então, ela traz, né, quando a gente deveria marcar dentre as assertivas abaixo, qual aquela que cabe registro de REDS-TC. E aí, nas 4 opções, né, a gente tem algumas situações que vocês vão verificar aí, que é a própria letra da lei. Vejam bem. Na letra A, fala assim, ó, cabe registro de REDS-TC quando o marido agride a esposa com socos e chutes após ingerir bebida alcoólica? Não cabe. Por que que não cabe? Porque a resolução prevê literalmente aqui, ó, não será lavrado REDS-TC em regra nas seguintes situações. Inciso terceiro, infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, senhores, nesse caso, em regra, não cabe REDS-TC. A legislação já trouxe aqui. A letra B, que é a acertada, fala: 2 jovens, 18 e 22 anos, são abordados pela PM portando droga ilícita. Consumo de droga, porte ilegal de droga, vai cair no TCO, por quê? Porque ele tem pena máxima de até 2 anos. Aliás, o consumo de droga nem apenado com prisão é. Então, cai no REDS-TC, tá ok? Letra C. O soldado corajoso difama o sargento padrão, seu comandante de setor, durante a folga do serviço operacional militar da ativa contra militar da ativa. O que é isso? Crime militar. Está previsto lá na resolução 4745. O quê? Que nos crimes militares não se lavra TCO. E letra D, um indivíduo é flagrado pela PM fazendo, olha aqui, ó, boca de urna no dia das eleições. O que é isso? Crime
eleitoral. E aí a resolução também fala, lá no artigo 4º, que infrações penais eleitorais não se lavra redes TC, salvo, excepcionalmente, quando no local da infração não houver órgãos da Polícia Federal, nós lavramos, tá ok? Então, é lógico que na maior parte dos municípios mineiros, nós não temos órgãos da Polícia Federal. Então, a gente lavra redes TC nesses crimes eleitorais. Mas a regra é, se tem Polícia Federal, não se lavra redes TC. Ok? Bom, vamos para a questão 20. A questão 20 já mistura. Olha só o que aconteceu nesse certame. Muitas questões vieram misturando legislações. Isso não era tão comum nos outros concursos. Acontecia? Acontecia, mas nesse aconteceu com maior intensidade. Então, misturar aqui a instrução conjunta 01 e 02 de corregedoria, tá ok? As duas primeiras alternativas tratando da instrução 01 e as duas últimas tratando da instrução 02. Vamos comentar já direto. Olha só, a letra A fala assim, ó, uma única conduta ilícita, então o militar foi lá e praticou uma conduta, essa conduta é ilícita, ilegal. O militar ele pode ser responsabilizado na esfera penal militar, civil e administrativa militar, verdade? Verdade, né? O militar foi lá e causou lesão, cometeu um crime de lesão corporal, machucou um cidadão, crime militar. Na esfera civil, ele vai ser acionado. Para quê? Por os danos materiais e morais. Ah, tem remédio, etc. Civil. Pode vir a responder na esfera administrativa? Com certeza, né? Então, ele pode ter praticado algum fato que se amolda ali à transgressão disciplinar. Então, pode praticar com uma única conduta, ele pode ser responsabilizado nas esferas, sem que uma interfira na outra, salvo quando na penal decidirem não haver prova da existência do fato ou pela negativa de autoria ou por falta de prova. Então, não é assim que funciona, tá ok? Então, uma esfera não tem nada a ver com a outra, beleza. Só que, quando eu vou para a esfera penal, se o juiz falar assim, ó, o fato é inexistente, ou seja, o crime não ocorreu, aí vai interferir nas outras searas. Por quê? Se o crime não ocorreu, como que o indivíduo vai responder na esfera civil e administrativa? Já ficou comprovado na esfera penal, que é aquela que exige um maior número de requisitos, que o fato ocorreu, perfeito? Então, isso aí não geraria responsabilidade na civil e administrativa. Agora, vejam bem, a questão fala assim, ó, quando existir falta de prova, aí também ocorreria isso. Foi absolvido na penal por falta de prova. Posso ser apenado na administrativa e na civil? Pode. Por quê? Porque na administrativa e na esfera civil, os requisitos exigidos para uma futura condenação não são tantos os requisitos como na esfera penal militar, tá ok? Então pode ocorrer quando tem falta de prova ou quando não existe prova da existência do crime, do fato. É diferente de eu falar assim, o fato não ocorreu, inexiste o fato. Se inexiste o fato, eu não posso aplicar uma pena civil nem administrativa àquele militar. Tá ok? Letra B. Configura bis in idem, que é repetição, né? Os seguintes fatos. Aplicar mais de uma sanção em face de um mesmo fato. Aqui que está o erro. Não é aplicar uma mesma sanção em face de um mesmo fato, porque um fato pode gerar mais de uma sanção, sim. Um fato é um acontecimento concreto. O que não pode é um indivíduo ser apenado com mais de uma sanção pela mesma conduta. Ah, eu faltei ao serviço. Aí eu fui apenado por 2 faltas ao serviço? Não posso. Tá ok? Por faltar e por chegar atrasado? Não posso. Por quê? Porque a conduta é a mesma. Tá ok?
Agora, um fato, não. Fato é um acontecimento concreto. Então, pode ser que, naquele mesmo fato, vão colocar que eu me embriaguei. E por conta daquela embriaguez, eu acabei que eu não cheguei no horário no serviço. Então, olha só, o fato é o mesmo. Foi por conta de eu estar no boteco tomando uma cerveja. Embriaguei ali, tem uma transgressão, embriaguei, duas transgressões, já atrasado ao serviço. Então é difícil. Tá ok? Vamos lá. Letra C já cai lá na estágio 2. E aí, a letra C traz o instituto do comparecimento espontâneo. O que é o comparecimento espontâneo? É quando a gente não sabe e o indivíduo comparece espontaneamente, voluntariamente, fala: ó, administração, eu cometi esse crime. Esse crime foi eu que cometi. Tá ok? Às vezes a administração nem sabe que o crime aconteceu. E o indivíduo vai lá e fala assim: ó, aconteceu um crime, quem cometeu foi eu. Isso é que é comparecimento espontâneo. Tá ok? Então vamos lá. O Instituto de Comparecimento Espontâneo, sobre ele, nós podemos afirmar, será formalizado nos autos de IPM, até aqui ok, né? Não podendo, contudo, haver o comparecimento espontâneo em sede de APF. Vejam bem, e lhe dirá o comparecimento espontâneo e lhe dirá a confecção do APF, quando a autoridade tomar conhecimento, pelo próprio militar que se apresenta, da ocorrência de ilícito penal por ele praticado, e até então desconhecido. Se o IPM já tiver sido encerrado e encaminhado à Justiça Militar, o referido termo não será mais lavrado. Veja bem, literalidade do artigo 39 da Instituição Conjunta de Corregedoria 02. O que esse artigo fala? Que o comparecimento espontâneo realmente é confeccionado em sede de IPM. Né? Eu estou fazendo uma apuração sobre um determinado crime e no meio daquela apuração eu não tenho nem notícia de quem que é o autor do crime, o militar vai lá e se apresenta espontaneamente, comparece espontaneamente. Agora, vejam bem, se os requisitos do auto de prisão em flagrante estiverem presentes, ou seja, aqueles requisitos do flagrante existirem, o APF vai ser lavrado. Tá ok? Ele vai ser efetivamente lavrado e não há que se falar mais em termos de comparecimento espontâneo. O que vai ser lavrado é o APF. A autoridade, tomando conhecimento pelo próprio militar que se apresenta, e até então aquilo ali era desconhecido. Então, essa é a literalidade do artigo 39, ok? Está errado. E a letra D fala da questão da coautoria, autoria colateral. Quando eu tenho autoria colateral, senhores, eu tenho mais de um autor praticando o fato. Tá ok? Só que na autoria colateral, um autor tem uma vontade, outro autor tem outra vontade. Nas nossas aulas, eu até utilizo um exemplo mostrando que, de repente, o marido brigou com a esposa, o marido ficou sabendo de um encontro que a esposa marcou com um amante, perfeito? Quando o marido chega ao local para surpreender a esposa e para tomar uma devida providência, ele atira contra o amante. Ok. Só que nesse momento, nesse mesmo momento, o amante estava querendo, na verdade, matar aquela mulher. Por quê? Porque ela queria terminar o relacionamento. Vejam bem, um policial militar passando naquele cenário, observa o amante querendo matar a esposa, atira contra esse agressor, amante. Perfeito? Então, o policial militar atirou por quê? Legítima defesa de terceiro, para defender a vida da mulher naquele momento. E o marido, até então corno, atirou por quê? Porque ele queria matar o amante por conta daquela situação. Então, vejam bem, os dois praticaram um crime só, a mesma vontade de matar uma determinada pessoa, a vítima era a mesma, mas a vontade, o que estava por trás, o que desencadeou
aquele disparo foi diferente. O policial pela legítima defesa, o marido por uma vingança. Isso é a autoria colateral. Então, quando a gente fala que a autoria colateral é certa, ou seja, eu sei que o tiro do policial que matou e o do marido não foi o que matou, foi o que lesionou, por exemplo, é óbvio que o policial seria preso por quê? Pelo delito consumado. E aquele que não conseguiu o intento seria preso pelo delito tentado. Agora, quando eu falo que a autoria colateral é incerta, ou seja, eu não sei qual dos tiros disparados que conseguiu atingir, que conseguiu levar aquela pessoa à morte. Então, eu não posso prender os dois pelo consumado. Então, eu vou prender pelo mais leve, vou prender os dois pelo tentado, até que o fato seja esclarecido. Nós estamos falando em prisão em flagrante. Quando há autoria desconhecida, não tem prisão em flagrante, porque eu não sei quem cometeu o crime. Então, na desconhecida não existe flagrante. O artigo 21, olha para vocês verem o que eu falei. O artigo 21, ele vem e descreve o crime de uma forma, o crime de concussão de uma forma completa, com os elementos. Só que descreveu a legislação com nome agora, contando uma história. Mas não tem nada para mais ou para menos que dificulte a questão. Vejam bem, vamos analisar. Olha só, sargento matrifuso, preocupado com o valor crescente da sua dívida no cheque especial, isso aí não interessa em nada para a gente, comandando uma operação de trânsito, ó, exercício funcional, aborda duas moças em um Toyota Corolla. Ambas estavam bêbadas, também não interessa, era madrugada, e elas estavam voltando de uma boate. Só historinha para encher linguiça. Não tem nada, até aqui não falou nada. Vejam bem, a única coisa que eu tirei daqui, ó, foi isso aqui, ó, operação de trânsito. O militar estava no exercício funcional. Vejam bem, desejando, olha só como é que está a própria lei, desejando auferir alguma vantagem. Então, eu já falei que o indivíduo estava em operação de trânsito, exercício funcional, que ele quer auferir vantagem, perfeito? O sargento matrifuso, olha aqui a palavrinha-chave, exige das moças R$500, ou as levaria para soprar o bafômetro. Ou seja, eu estou de serviço, exijo uma vantagem ilícita, né? Porque, caso contrário, se eu não for atendido na minha exigência, eu vou levar aquela pessoa a soprar o bafômetro, que é exatamente o que a lei determina, o ato de ofício que a lei determina que eu pratique. Tá ok? Então, não tem nem dúvida que isso aqui realmente vai cair lá na concussão, porque ele exigiu essa vantagem. E a concussão vem descrita lá no artigo 305, exatamente com a palavra exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função onde assumi-la, mas em razão dela, da função, a vantagem indevida. Perfeito? Corrupção passiva, eu queria só que vocês não se esquecessem. Corrupção passiva do Código Penal Militar, ela é totalmente passiva mesmo. Ou o autor recebe, ou ele aceita promessa. Aqui não tem, igual lá no Código Penal Comum, o verbo solicitar, somente receber ou aceitar promessa. Na questão 22, mesma coisa. Olha aqui, ó. Sargento Pincel, operação de trânsito, tá ok? Veículo apreendido, gente boa, não toma as medidas. Está falando a própria lei, senhores, não tem dificuldade, não tem nada para mais ou para menos que leve a gente a pensar que tem jurisprudência, doutrina envolvida aqui, ó. Olha aqui, ó. Sargento Pincel, empenhado em uma operação de trânsito, então exercício funcional, aborda o indivíduo conduzindo o carro sem licenciamento, ó, falou que eu já estou sabendo que o indivíduo aqui, ó,
ele não está cumprindo as obrigações dele, está indo contra a lei e sem possuir carteira de habilitação para a categoria. Ao perceber que estava prestes a ter o seu veículo apreendido, olha aqui, ó, o sujeito diz a Pincel que o conhece, sendo trabalhador, empregado de oficina, onde Pincel, olha aqui, ó, faz o alinhamento do seu carro particular. E agora, para matar a questão, sem dúvida nenhuma, verificando então que o cidadão é gente boa, ó, gente boa, alinhamento do carro particular, Pincel conhece o indivíduo, o sargento o manda embora, ó, sem tomar qualquer providência. Meus amigos, 319 no longo dele, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição de lei, olha aqui, ó, para finalidade específica, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não tem dúvida, meus amigos. É questão ganha isso aqui, ó. A letra C fala que ele teria cometido condescendência criminosa. Condescendência criminosa, meus amigos, é deixar de responsabilizar o subordinado que comete exercício no exercício do cargo. Então, para ter condescendência criminosa, eu vou deixar de responsabilizar um subordinado meu, não é o outro indivíduo lá que foi abordar na blitz, não. E esse subordinado, ele tem que efetivamente estar cometendo uma infração no sentido genérico, no exercício do cargo. Ou quem não tem a competência para responsabilizar o subordinado, teria que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Se não faz, cai na condescendência criminosa. Tá ok? Se eu falo em concussão, nós já falamos atrás, no exercício anterior, exigência, tá certo? Aqui a gente não verifica a questão de exigência nenhuma. Vamos lá. Bom, a questão 23, senhores, fala muito da questão do flagrante, mistura, né? O Código de Processo Penal com a questão da Constituição Federal. Vejam bem. Então, olha só, isso não era até então muito comum nas nossas provas, né? Então, vocês que vão fazer esses concursos para frente agora, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes quando você vai ler uma questão dessa, né, tudo te leva a crer, a puxar na sua mente, né, um determinado diploma legal, mas aqui já é a segunda questão nesse cenário que nós estamos comentando, e só nas questões que estão afetas à minha matéria, olha só, que a banca já deu essa misturada. Então, olha lá. Vamos para as alternativas. A primeira fala assim, a situação de flagrante delito perdura por no máximo 24 horas. Em nenhum local, tá certo? Da lei, você vai achar o legislador impondo tempo máximo para flagrante. Não existe isso, tá certo? Então, existe aquilo de prender logo após, né? Uma perseguição, que é o inciso 3º, que tem que acontecer a prisão logo após, o outro que fala logo depois, né, do rastreamento, ok, mas o que é logo após, logo depois? Isso é questão doutrinária, e não tem uma definição, tem uma corrente até majoritária, mas então a gente tem que considerar isso aqui como falso, não tem na lei nenhum local que fala que flagrante é por 24 horas. Ok? A 2. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal. As normas definidas... E é ipsis literis o que está lá no parágrafo 1º. Tá ok? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A terceira. O crime de desacato, olha só se consuma quando a ofensa, o menosprezo ou o vilipêndio tem como destinatário agente de segurança pública. Não existe isso também, né, meus amigos? O desacato lá no Código
Penal, ele é bem claro. O artigo 331 é desacatar funcionário público. E funcionário público aqui, no sentido genérico da palavra. Tá ok? A legislação ela define o que é funcionário público. E funcionário público está no sentido genérico mesmo. Está exercendo a função ou em razão dela, está aqui. Ó. Tá ok? Então, errada. E a 4. É crime, olha só, é crime se reunir em local aberto ao público, ainda que sem armas, sem o prévio aviso da autoridade competente. Meus amigos, vocês não acreditam a quantidade de aluno que depois da prova ele não conseguia entender isso aqui. Por quê? Porque ele leu rápido. Então, a gente não pode ler rápido, alternativo para fazer prova, não. Ele leu rápido e fez assim, ó, reunir em local público, aberto ao público, sem arma, tal. Tá certo, correto. Mas a questão está falando que isso é crime, é proibido, é defeso. Não, aqui está, ó, artigo 5º, Constituição Federal. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, etc. Tá ok? Então, leitura atenta na prova vai fazer uma grande diferença. Olha só, quando a gente pega uma questão dessa, meus amigos, é por isso que eu falo que a gente tem que saber fazer prova. Não adianta a gente estar com todo conhecimento na massa do cérebro, né? E quando a gente vai, aí a gente fica muito preso, né? Tem gente que começa a fazer prova, aí chega lá, a primeira questão é uma questão difícil. Aí o cidadão fica agarrado na primeira questão. E aí ele gasta toda a capacidade de atenção dele lá na primeira questão. Aí quando ele está chegando agora na 24, ele vê uma questão imensa dessa. O que ele faz? A tendência dele é ler de qualquer jeito. Não pode. A gente precisa de detalhe das questões. Então vai ler uma questão, marca todas as palavras centrais ali que são importantes para que você consiga fazer uma boa prova, com atenção, não deixa nada passar despercebido. Tá ok? Então vamos comentar essa questão aqui. Ó. O enunciado, sargento justiceiro foi até uma residência, olha aqui, ó, para atender uma chamada que noticiava a prática de violência sexual contra criança. Exercício funcional, tá ok? Justiceiro, diligente, entrevistou a solicitante, mãe da criança, que alegou que seu filho lhe contara ter sido abusado pelo padrasto. A mulher ainda lhe exibiu uma cuequinha do menino com desenho de Homem-Aranha na frente e uma manchinha de seca de sangue atrás. Justiceiro se encorajou a entrevistar a criança, apesar da delicadeza do assunto. O jovenzinho, entre lágrimas, olha, confirmou então o ocorrido ao policial. Ok? Até aqui, senhores? Então, a história bateu. A gente sabe, o militar que foi atender a ocorrência sabe que existiu ali um crime. Ninguém discutiu quanto à existência ou não do crime. O crime existiu, ele está claro para ele. Tá? Aí agora vem o problema da questão. Ó. O fato teria se dado 2 dias atrás. Então, ó, a PM foi acionada 2 dias após o fato, quando sua mãe havia ido cuidar da avó da criança, do avô da criança, que é acamada em razão de ter um recente AVC. Então, meus amigos, eu atendi a ocorrência 2 dias após. E a gente está acostumado com isso, senhores. Perfeito? Nós vamos atender a ocorrência, e quando a gente chega depois do fato, o que a gente fala que a ocorrência é? Ocorrência de registro posterior. Qual a dúvida aqui? Perguntada, a mãe informou que o padrasto da criança, suposto autor do crime, trabalha como motorista de Uber na região central da cidade. O sargento, então, decidiu ir até o centro da cidade e, com seu aparelho particular, solicitou e cancelou viagens até localizar o Siena, que sabia ser o padrasto da criança. Quando chegou à procura do passageiro, sargento justiceiro, esse apreendeu o veículo do padrasto da criança e o prendeu em flagrante. Meus amigos, apreendeu até o carro do indivíduo, que eu não vi nenhum local da história falando que o abuso tinha ocorrido dentro do carro. Por o carro ter sido apreendido,
existiria ali o quê? Um crime, né? Ele era o produto de crime. Otávio irregular, não tem nada falando do carro. Então, até o veículo já te deu mostra que está errado. Ué. A ação prendeu em flagrante, conduziu para a delegacia. O que você vai falar sobre essa ocorrência? Sargento conduziu o suspeito em desacordo com a lei. Óbvio, senhores, uma vez que não tinha nenhuma previsão legal para a situação de flagrante. Vejam bem, o que é flagrante delito? Está lá no Código de Processo Penal, artigo 302. Está cometendo a infração. Eu cheguei no local e observei o crime. O crime aconteceu na minha frente. Está cometendo. Acabou de cometer, eu estou vendo o finalmente do negócio. O indivíduo deu uma facada no outro, tirou a faca, eu não vi o momento da facada, tá ok? Mas quando eu chego no local, tá ali, ó, um corpo estendido no chão, um cidadão em pé com a faca toda ensanguentada na mão. Acabou de cometer o crime. Não tenho certeza, porque eu não vi, né? Mas a presunção toda é que ele acabou de cometer o crime. A terceira hipótese de flagrante é perseguido, olha lá, logo após pela autoridade, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Quando eu persigo alguém. Então eu sei quem eu quero buscar. É o que o justiceiro fez, né? Ele foi atrás, ele buscou aquele que presumia ser o autor do crime. Só que o inciso terceiro fala de logo após, e logo após dá um entendimento de imediatidade. Tá ok? Então não existe, meus amigos, não tem jeito de prender desse jeito em flagrante, tá? Vamos lá. Olha só, a 24 também, a banca veio e trouxe uma questão grande, que carece de leitura atenta, para a gente não se perder. Vamos lá. Enunciado. Comandante do batalhão decidiu suspender por 1 ano as concessões de férias-prêmio aos militares da unidade, uma vez que os índices criminais estavam desfavoráveis. Então, comandante, exercício funcional. O terceiro sargento Bravão, da reserva remunerada da PM. Então, ó, terceiro sargento da reserva comete crime militar? Comete. Eu tenho que ir lá, né, no inciso terceiro do artigo 9º, aonde eu tenho as hipóteses, não é, do militar da reserva, reformado ou civil, atuar como autor de crime militar. Então, tem a possibilidade? Claro que tem, senhores. Não é isso? Claro que tem. Então, vamos lá. Esse terceiro sargento, ele pertencia ao grupo de WhatsApp, que é o maior problema. Se a gente for lá no Tribunal de Justiça hoje, né, nos acórdãos que tem ali, vocês vão ver a quantidade de crime que nós temos por conta desse negócio do WhatsApp. Então, ó, ele foi lá, pertencia ao grupo de WhatsApp da companhia, o qual também era integrado por várias outras praças, comandante de batalhão, de CIA, de setor. O que o Bravão fez? Publicou mensagem titulada O Caçador de Férias. Isso aqui, senhores, é um julgamento real, tá? Que tem lá no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, onde dizia que o comandante do batalhão estava possuído por instintos malignos e que não merecia estar à frente daquela tropa, que era um oficial fraco, que adotava decisões infundadas de forma a perseguir os militares da unidade. Com base nisso tudo, o que a gente pode entender? O que é correto? Aí nós vamos lá. Terceiro sargento Bravão responde pelo 166? Responde. Publicação ou crítica indevida. Ipsis literis, artigo 166, publicar um militar, olha lá, sem licença, ato ou documento oficial. Fala militar da ativa? Não, qualquer militar. Ou criticar publicamente ato do seu superior, atingindo o quê? Disciplina e hierarquia. Terceiro sargento
Bravão vai responder pelo crime do 155, incitamento? Não tem nada a ver, porque ele não incitou a tropa a praticar a desobediência, indisciplina, outros crimes militares. Ele fez uma crítica a uma determinada autoridade superior. Tá ok? Terceiro sargento Bravão. E todos, olha aqui, ó, eu falo com vocês, cuidado com essas palavras totalitárias. E todos os demais membros do grupo de WhatsApp que visualizaram e emitiram qualquer opinião vão responder pelo 66? Não, ué. De repente, eu não fiz uma crítica indevida. Eu fui até contrário da opinião do Bravão, então eu vou ser punido pelo 166? Não, então não é todo mundo, não é qualquer opinião que foi emitida, ok? Sobre o habeas corpus, olha só. A letra A fala assim, deverá ser assinado por advogado legalmente constituído, representando o interesse do preso sobre pena de invalidade. O artigo 654 do Código de Processo Penal fala que não tem nada disso. Habeas corpus não precisa de advogado, não. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Letra B. Presta-se a liberar o preso preventivamente, mas ele não serve para evitar a prisão de cidadão investigado em inquérito. Também é outra mentira. Por quê? Porque o habeas corpus ele serve para justamente liberar alguém que está sofrendo ou que se acha na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir. Então, ele cabe sim durante a fase de inquérito, ok? Então, errado também. Sua impetração prescinde de defesa técnica, ou seja, não é preciso, dispensa advogado, mas, olha aqui, ó, o erro, deverá ser protocolado no juízo competente, olha aqui, ó, por pessoa com formação superior. Então, não tem nada disso, né? Pode ser impetrado por qualquer pessoa, nós já falamos, está aqui, ó, 654 CPP. E a letra D, que é a correta, não exige forma complexa, né? Nós já ouvimos falar que ele pode ser feito até em papel de pão, devendo constar o nome de quem sofre a coação, de quem é o responsável pela violência, a declaração de constrangimento e as razões de seu temor. E olha aqui, ó, nós passamos isso para os alunos, não sei se eles entraram com recurso, mas a gente analisa depois todas as questões, né? E aqui, está falando assim, e ou razão de seu temor e assinatura do próprio cidadão. Então, ele está falando que para o habeas corpus valer, precisa de quê? Da assinatura do próprio cidadão. Aí vem o artigo 654 do Código de Processo Penal e fala que a petição do habeas corpus conterá, entre outros, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando ele não souber ou não puder escrever. Então, o indivíduo está lá com a mão quebrada e não consegue assinar. Se ele não assinar de acordo com a letra D, o que aconteceria? O habeas corpus não iria valer. Então, para mim, essa questão aqui merece ser anulada. Tá ok? Não poderia vir assim exigindo a assinatura do próprio cidadão. Teria que ter a outra possibilidade, né? De alguém assinar por ele. Mas vamos lá. 36ª questão, ela fala da resolução 4320, que é a resolução de acesso à informação no âmbito da PM. Tá ok? E essa resolução, essas resoluções, meus amigos, da PM, pelo menos as que eu ministro aula, elas têm caído literalmente, sem história, sem nada. É literalmente o artigo que vem na legislação, né? E no dia D a gente comenta exatamente quais são os artigos mais cobrados nessas legislações aí que estou passando, né? Um dos artigos que vem caindo na prova e que caiu exatamente nessa questão foi esse artigo 2º da resolução. Então, vem assim, ó, acesso à informação compreende, entre outros, o direito de obter informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com a PM, desde que esse vínculo não tenha cessado.
E, na verdade, o artigo 2º, inciso 3º, fala, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então, olha só, por que tem que fazer leitura atenta? É uma palavrinha trocada, senhores, que está causando o erro da alternativa. Tá? O acesso à informação prevista nessa resolução não compreende informação relacionada a projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico. Então, isso também está lá no artigo 2º. Na letra C, é vedado ceder informações relativas à remuneração, vencimento, subsídio recebidos por ocupante da corporação. Isso aqui é uma situação óbvia, se a gente tem o nosso salário demonstrado lá no portal da transparência, é óbvio que você não poderia marcar uma questão dessa. Também está previsto no artigo 2º que remuneração, vencimento, etc., é uma informação que é possível ser obtida. O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação sobre a atividade exercida pela corporação, inclusive as relacionadas à política, organização, serviço. É verdade? É verdade. Sem ressalvas relacionadas àquelas que tenham grau de sigilo? Não. Se ela tem grau de sigilo, é óbvio que ela não pode ser disponibilizada. Então, ressalvadas as classificadas com grau de sigilo. Meus amigos, se você fizer uma leitura atenta, você não vai cair em umas questões dessa, porque é muito óbvio. Sem ressalvar aquelas classificadas com grau de sigilo, para que existe sigilo? Não tem lógica eu marcar uma questão dessa como verdadeira.